Escolhidos de Deus, parem e ouçam. O tempo de Deus é agora, eleito de Deus. Esta noite não é uma noite comum. Quando o relógio se aproxima da meia-noite, céu e terra silenciam e tua alma escuta um chamado. Um raio de luz atravessou a escuridão, sinalizando que os céus marcaram este momento para você. Você não está aqui por acaso. Não ouviu estas palavras por acaso. Neste exato instante, Deus sussurra: os planos que tenho para você são agora. Jeremias 29:11. Você esperou, orou, chorou em silêncio. Pensou que Deus havia se calado, mas na verdade Ele estava ordenando as coisas. Nenhuma lágrima sua caiu em vão. Cada vez que você caiu, os anjos registraram. Você pensa que foi esquecido, mas na realidade foi escolhido. E esta noite essa marca se revela. Coloque a mão sobre o peito. Sinta o batimento do seu coração. Isso não é apenas vida, é um sinal de que há uma missão em você ainda por cumprir. Você ouve. No silêncio há um sino. Na escuridão há uma luz. E todo o universo pronuncia em uníssono: o seu momento chegou. Ao ouvir estas palavras, Deus já lhe enviou um sinal. Pode ser o número repetido 777, um sonho que você teve, ou uma coincidência estranha durante o dia. Não ignore, pois este espaço, esta hora, é seu encontro predestinado com Ele. Você é o personagem principal da história que está começando. Alguém antes provado, aparentemente quebrado, mas levantado para receber a coroa. Você não é mais um espectador. Você está no centro do plano divino. E esta noite, esta profecia é a chave que abre a porta que você tanto desejou. Não vá embora, porque o que você ouvirá em seguida pode mudar sua vida para sempre. Um novo amanhecer está surgindo e você escolhido é o nome chamado. Parte 1: do poço ao palácio. Eleito de Deus. Deixe seu coração se abrir neste momento. Quero contar uma história que não é apenas história, mas um espelho para a sua própria vida. A história de alguém que parecia enterrado, mas foi elevado pelos céus para provar que quando Deus determina a hora, nenhum poço pode reter o escolhido. Lembre-se de José, um jovem que trazia sonhos tão grandes que despertavam suspeita e ridículo dentro de sua família. Seus irmãos não só zombaram, mas planejaram tirá-lo de suas vidas. E então, um dia, no deserto seco, José foi lançado num poço. Escuro, frio, as paredes de terra se fecharam e o sonho pareceu enterrado. Você já se sentiu assim quando o mundo olha para você e diz: acabou, seu sonho morreu. Mas deixe seu coração tremer com uma verdade: o poço não é o fim. O poço é apenas o palco secreto onde Deus começa a escrever o próximo capítulo. Os homens veem a escuridão, mas o céu vê a semente esperando germinar. Os homens veem prisão, mas o céu vê preparação. Talvez você tenha sido traído e empurrado para uma situação que nunca escolheria. Talvez tenha perdido trabalho, dinheiro, um relacionamento ou saúde. E naquele momento você perguntou: Deus, onde estás? Mas eu te digo hoje, Ele está bem aí no poço contigo, testemunhando e transformando sua dor em provisão. José foi vendido como escravo. De filho livre, tornou-se propriedade de outrem. Houve momentos em que acreditou que o sonho se tornara uma ilusão distante. Ainda assim, na casa de Potifar, José aprendeu administração, fidelidade nas pequenas coisas, o que levou a ser confiado com grandes responsabilidades. Vê, mesmo na decepção, Deus semeia lições. Você não foi abandonado, está sendo treinado. Depois veio a prisão. Lá José tinha todos os motivos para ficar amargurado e desistir. Mas ao invés de deixar o sonho morrer, usou seu dom para servir aos outros. Interpretou os sonhos dos companheiros de cela. Escolhido, aqui está o segredo: quando você eleva outros enquanto ainda está preso, o céu lembra. Mesmo que sua oração pessoal ainda não tenha sido respondida,
Quando você ajuda outros a encontrar luz, você prepara o caminho para que sua própria porta se abra. E então, numa manhã que parecia comum, o palácio chamou o nome de José. Na noite anterior, ele ainda era prisioneiro. Na manhã seguinte, estava diante do trono, interpretou o sonho do rei e foi nomeado governador. O povo chama isso de sorte, mas os céus chamam de tempo certo. Escolhido, ouça isto no tempo perfeito de Deus. Um dia mudará toda a vida. Um momento transformará toda a história. E esse momento está se aproximando para você. Lembre-se, José não foi elevado apenas para viver para si mesmo. Foi levantado para salvar uma nação da fome. Da mesma forma, sua elevação não é apenas para sua bênção, mas para que essa bênção transborde sobre família, comunidade e gerações. Agora convido você a pausar por alguns segundos. Respire fundo. Feche os olhos e imagine as paredes escuras do poço ao redor começando a rachar. Um fio de luz dourada desce iluminando exatamente onde você está. E você ouve a voz dele. Você pensou que foi abandonado, mas, na verdade, eu estava preparando você. Há 3 chaves que José possuía e hoje elas são dadas a você. Perdão. Ao encarar os irmãos que o prejudicaram, José disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. Você não pode entrar no palácio com o coração pesado de ressentimento. O perdão não apaga a memória, mas liberta o futuro. Fidelidade. Seja na casa de Potifar ou na prisão, José trabalhou com todo o empenho. Foi essa fidelidade que fez o dom dele ser reconhecido. Seja fiel nas pequenas coisas hoje, pois elas preparam para o grande amanhã. Administração do sonho. José não deixou o sonho morrer na prisão. Continuou a cultivá-lo, a exercitar seu dom, crendo que um dia o sonho se realizaria. Você também escreva seu sonho, ore por ele. Treine seu dom todos os dias, para que quando a porta se abrir, você não se assuste, mas esteja pronto. Escolhido, quero que faça uma coisa agora. Pegue papel e caneta e escreva uma pessoa que você precisa perdoar, uma pequena tarefa que você fará com excelência hoje e um dom que você se compromete a desenvolver. Esses são os 3 passos que te levarão do poço ao palácio. Esta noite, ao ouvir estas palavras, não pense que está apenas assistindo a um vídeo. Este é um encontro divino, um chamado do céu para você, e os céus aguardam sua resposta. Se dentro de você surge uma vibração, um sentimento estranho e indizível, deixe-o ser o sinal. Comente 777 como sua confirmação, ou vivi e creio. Pois o número 777 não é apenas algarismos. É a marca da conclusão, a declaração de que você está pronto para sair do poço e entrar no palácio. Creia nisso, você não está mais preso ao poço. Você está à beira da porta. E a mão de Deus se abre convidando-o a entrar. Parte 2. A puerta de David se abre. Eleito de Deus. ¿Alguna vez te has encontrado frente a una puerta cerrada, una oportunidad por la que suplicaste y nunca llegó? Un camino que pareció abrirse y luego se cerró de golpe frente a ti. Tocaste, esperaste, te agotaste y te preguntaste: escucha, Dios, escucha. Esta noche te hablo con voz profética. La puerta de David se está abriendo. La Escritura dice en Isaías 22:22, pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá. Deja que esta frase resuene en tu espíritu como una campana en la noche. Esto no es una promesa vaga, es un decreto de los cielos, sellado antes de que nacieras. Elegido durante años, intentaste abrir puertas por tu propia fuerza. Probaste todas las manijas, empujaste con fuerza, buscaste otras llaves. Hubo veces en las que apareció una rendija de luz y luego se cerró. Cada vez tu alma sintió un latido más roto, pero recuerda, esas puertas no eran para que las abrieras. Dios las contuvo para que no tomaras un camino equivocado.
Eso no fue rechazo, fue protección. Ahora ha llegado la temporada. Verás puertas que estuvieron en silencio abrirse de pronto. No necesitarás tocar empujar ni dar explicaciones, simplemente porque la llave está sobre el hombro de Cristo y Él te ha destinado a entrar. Imagina caminar por un pasillo oscuro con decenas de puertas. Lo intentas todo, todas están cerradas. Sudor, cansancio, desilusión. Entonces de pronto al final del pasillo una puerta se abre sola. La luz brota de su interior e ilumina el camino y escuchas su voz. Esta es la puerta que he abierto para ti. Nadie podrá cerrarla. Puede ser el empleo por el que oraste. Puede ser sanidad en la familia. Puede ser la restauración de la salud, las finanzas, o un sueño que creías muerto. No sé en qué forma exacta vendrá, pero sé esto: cuando la puerta de David se abre, todo cambia. Elegido, deja que tu corazón se estremezca un poco, porque esto no está lejos. Está justo delante de ti. El cielo ha fijado la fecha y sellado la hora. Si escuchas con atención, notarás la señal: una llamada inesperada, un correo en tu bandeja, un amigo antiguo que vuelve a tocar, una oportunidad desde donde no imaginabas. No lo llames coincidencia, es la puerta abriéndose, pero una advertencia: cuando la puerta se abra, necesitarás valentía para cruzarla. El miedo susurrará: no eres digno. El pasado gritará: ya fallaste antes. Pero recuerda, la puerta no se abre porque seas perfecto. Se abre porque Dios te eligió. Y una vez que Él la abre, nadie, ni persona, ni demonio, ni circunstancia podrá cerrarla. Pon tu mano sobre tu corazón ahora mismo. Siente el latido y di en voz alta: cruzaré la puerta que Dios abre. No solo lo pienses, decláralo, porque tus palabras tienen poder y cada palabra de fe que pronuncies es un paso por el pasillo hacia esa puerta radiante. Recuerdo la imagen de la antigua Jerusalén con sus altas puertas de la ciudad. No se abrían a cualquiera en cualquier momento. Se abrían para el rey, para las procesiones, para los señalados. Y ahora Dios dice: tienes la señal, llevas la llave, no eres errante, eres heredero. Has sido rechazado, pero pronto serás recibido. Has tocado hasta que te dolieron las manos, pero pronto la puerta se abrirá por sí sola. Antes te llamaban forastero, pronto te llamarán hijo de la casa. Elegido, esta es una palabra profética para ti. Prepárate para cruzar. Tu tarea no es forzar la puerta, sino preparar tu corazón para entrar cuando se abra. Prepárate limpiando la amargura. Prepárate desarrollando tu don. Prepárate cultivando la fe, porque cuando la puerta se abra, no tendrás tiempo de volverte atrás. Debes estar listo para avanzar. Imagina otra vez: la puerta se abre, la luz inunda y tú cruzas. Detrás de ti la oscuridad se cierra. Ante ti un espacio nuevo y vasto donde el sueño que has llevado por tanto tiempo se vuelve realidad y el cielo canta: esta es la hora designada para el elegido. Ahora te invito a tomar una pequeña acción. En los comentarios escribe 777, no como una costumbre, sino como un sello, un voto al cielo. He oído, estoy listo para cruzar la puerta que Dios abre. Y cuando lo escribas, cree que no solo estás pulsando teclas, estás tocando una puerta sagrada. Y Dios, el guardián de la llave de David, sonreirá y dirá: esta puerta la abrí para ti, nadie podrá cerrarla. Parte 3. Transbordar el leito de Deus. Você já viu uma represa segurando água por anos? A pressão se acumula silenciosa, aparentemente imóvel. Mas então uma pequena rachadura e as águas rompem, varrem todas as barreiras e transformam para sempre a paisagem. Essa é a imagem que Deus te dá esta noite. Ele fala em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos,
Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Você ouviu sem medida. Isso significa que a bênção não será apenas suficiente para você, mas transbordará alcançando sua família, sua comunidade, até pessoas que você nunca conheceu. Escolhido, você viveu em escassez por tempo demais. Acostumou-se ao apenas o bastante, mas agora Deus está mudando sua atmosfera espiritual de sobrevivência para a abundância que reparte. Você não é apenas abençoado, você é chamado a ser um rio de bênçãos. Lembre-se, este transbordar não é apenas sobre dinheiro, é paz, é saúde, é sabedoria, alegria, amor. Haverá pessoas que entrarão em sua casa e dirão: não sei porquê, mas aqui sinto paz. Haverá cansados que se sentarão ao seu lado e de repente se sentirão fortalecidos. Isso é transbordar. Imagine-se diante de um campo seco rachado, terra dura, plantas mortas. De repente nuvens se formam e o céu despeja chuva abundante. A terra absorve rios, enchem lagos, transbordam. Sementes adormecidas despertam e brotam. Isso acontecerá em sua alma. Sonhos enterrados, orações esquecidas, todos ganharão vida quando as bênçãos de Deus fluírem. Mas ouça, este alerta, o transbordar, exige um coração aberto. Se você reter, perderá. Se acumular só para si, o fluxo cessará. Um rio só corre quando encontra saída. E a bênção de Deus só continua quando você a deixa passar por você até os outros. Talvez você pense: mas tenho tão pouco como posso dar. Lembre-se da viúva com o jarro de azeite, em 2 Reis 4. O azeite continuou a fluir enquanto havia vasos vazios. Da mesma forma, a bênção em você continuará fluindo enquanto você derramar uma palavra de consolo, um gesto bondoso, uma semente de generosidade, uma oração por alguém. Escolhido, você foi criado para ser corrente, não poça parada. Abra suas mãos e verá Deus enchê-las até transbordar. Ele quer que sua vida seja prova viva de que suas bênçãos não têm limite. Agora imagine você está sob um céu estrelado. De repente o firmamento se rasga e cascatas de luz descem cobrindo você. Você tenta reter, mas não consegue. Transborda, escorre por suas mãos, pés e se espalha pela terra ao redor. Pessoas passam, veem, correm até você e são renovadas. Essa será sua vida daqui em diante. Há um momento que sempre me emociona, quando Jesus partiu o pão e os peixes para alimentar 5.000. De poucos pedaços, ele fez abundar. Ninguém ficou sem, e ainda sobraram 12 cestos. Esta é a verdade. Deus não faz apenas o suficiente, ele faz além. E quando você se torna seu instrumento, verá bênçãos, não só suficientes, mas sempre em abundância. Quero que você pare, pegue papel e caneta e escreva 3 maneiras de derramar nesta semana. Talvez ligar para um amigo solitário. Talvez doar um pouco para alguém necessitado. Talvez orar por alguém em dor. Ao escrever, você está preparando vasos vazios para que o azeite continue a fluir. Escolhido, creia nisso, você não nasceu apenas para sobreviver. Você nasceu para transbordar. Você não foi salvo só para si. Você foi escolhido para alcançar outros. E a bênção que Deus derrama agora é para fazer da sua vida um rio que nunca para de correr. Se seu coração está agitado, se sente ondas crescendo no peito, confirme. Escreva 777 como voto. Não vou reter. Deixarei a bênção dele transbordar através de mim. E ao fazer isso, creia, o céu registra cada palavra. Eleito de Deus, você já saiu do poço. Ao palácio já viu a porta se abrir. Agora, prepare-se. Pois as bênçãos de Deus não vão parar em você. Elas vão passar por você, transbordar e impactar gerações. Parte 4. Tocando a orla de sua vestimenta. Eleito de Deus, você já sentiu que tentou de tudo, mas a esperança acabou, como uma ferida que não cicatriza, uma dor que persiste, um sonho despedaçado que você carregou por anos.
Você buscou ajuda, bateu em portas humanas, correu atrás de soluções terrenas. E tudo deixou você apenas cansado e vazio. Essa é a imagem da mulher em Lucas 8 que sangrava havia 12 anos. Nenhum médico podia curá-la. Nenhuma quantia de dinheiro a salvou. A cada dia ela ficava mais fraca, cada esperança ia se esvaindo. Contudo, em um único momento, com uma pequena ação, sua vida inteira mudou. Ela tocou a orla da veste de Jesus. Escolhido, permita que essa imagem entre no seu coração. Aquela mulher não tinha força para clamar. Não tinha status para ser chamada à frente. Ela tinha apenas uma fé sussurrada. Se eu apenas tocar a sua roupa, serei curada. E assim aconteceu. Assim que tocou, o fluxo de sangue cessou, o seu corpo foi restaurado. E Jesus disse: filha, a tua fé te curou. Aqui está a mensagem para você. Hoje não é preciso ser forte para ser curado. Basta crer. Talvez sua ferida não seja física. Talvez seja um coração despedaçado por traição. Talvez sejam sonhos partidos que fizeram você perder a coragem de esperar. Talvez sejam memórias de infância que ainda te fazem tremer. Mas ouça um toque, um sussurro, e o Senhor pode renovar tudo. Imagine-se passando por uma multidão caótica, barulho, empurrões, poeira nos olhos. Em sua mente, há um só objetivo: tocá-lo. Você se enrosca entre camadas de gente, fraco e trêmulo, sem forças para gritar, mas crendo o suficiente para estender a mão. No momento em que seus dedos roçam a roupa dele, uma corrente santa percorre seu corpo. A dor se dissipa, os fardos caem, o medo desaparece. E num só compasso, você sabe: estou curado. Escolhido, preciso dizer, você não é invisível. Aquela mulher pensou que tocaria e sairia discretamente. Mas Jesus parou. Ele se virou na multidão e perguntou: quem me tocou? Não porque ele não soubesse, mas porque queria que o mundo visse que alguém aparentemente sem importância seria honrada. Você também. Pode achar que Deus está ocupado com coisas maiores, ministérios grandiosos, os poderosos. Mas Ele para por você. Ele sabe seu nome. Ele conhece a ferida que você esconde. Ele quer que os céus ouçam sua voz declarar: você, tua fé te curou. Vejo em espírito feridas que você nunca contou. Talvez palavras de um pai ou mãe o tenham ferido profundamente. Talvez um relacionamento o esmagou. Talvez anos fizeram você sentir-se sem valor e invisível. Mas esta noite Deus diz: minha filha, meu filho, com um toque, eu trocarei tuas lágrimas por cura. E esta cura não é apenas para hoje. Ela fluirá através de você para as próximas gerações. Seus filhos não carregarão os mesmos fardos que você carregou. Sua família não repetirá os ciclos de dor. Porque quando você toca o Senhor, tua linhagem espiritual é renovada. Mas para tocar é preciso ousar mover-se. A mulher não deixou a vergonha a deter. Não deixou o medo do o que dirão a impedir. Ela sabia que havia uma única esperança e arriscou tudo por ela. Você deve fazer o mesmo. Escolhido. Talvez tema falhar novamente. Talvez tema o ridículo. Ouça, você não precisa deles. Só precisa alcançá-lo. Convido você a fazer isto agora. Feche os olhos, respire profundamente e estenda a mão à frente. Não para tocar a tela, mas como um ato espiritual. Sussurre: Senhor, eu te toco. E quando o fizer, creia que o poder da cura começa a correr pelo seu corpo, alma e espírito. Escolhido, alguns zombarão e dirão que é simplista confiar num gesto tão pequeno. Contudo, na simplicidade a fé explode. Não são necessários rituais complicados, nem sermões longos. Apenas um toque, uma confiança firme e tudo muda. Imagine amanhã você acorda e a ansiedade que apertava teu peito se foi. Entra numa circunstância que antes lhe fazia tremer e agora sente paz. Fala com quem lhe feriu e, em vez de amargura, sente perdão.
Esse é o sinal de que tocou a sua veste? Lembre, a cura nem sempre é barulhenta. Às vezes é silenciosa, como o fluxo daquela mulher que cessou em segredo. Mas você sabe, sente, não pode negar. Escolhido uma vez curado, ande como testemunho. Não esconda essa luz. Não tenha receio de compartilhar sua história. Haverá outros em desespero que precisam saber que um único toque basta. Você será testemunha viva e sua vida proclamará o Evangelho sem palavras. Esta noite convido você a escrever nos comentários: eu o toquei e fui curado. Não para que outros vejam, mas para que o céu registre. Cada palavra ecoa no reino espiritual, confirmando que o poder chegou até você. E a partir de agora, quando caminhares, não és mais o ferido, és o curado. Não mais rotulado como vítima, és o escolhido. E como a mulher de Lucas 8, ouvirás a voz dele ecoar em teu coração: filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Escolhido, creia, porque um toque pode mudar toda a história da tua vida. Parte 5. A força que restaura. Eleito de Deus, alguma vez você se sentiu tão exausto que não quis dar mais um passo. Há manhãs em que abre os olhos e pergunta: como posso continuar? Há noites em que se rema no leito cansado no corpo e na alma pensando: talvez não tenha mais forças para sonhar, lutar ou crer. Se esse é o seu caso, ouça atentamente a palavra do Senhor em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Escolhido, isto não é consolo vazio, é uma promessa de poder. Significa que existe um tipo de força que não vem do café do repouso ou do esforço humano. Vem diretamente do céu, daquele que te formou. Imagine uma águia. Quando a tempestade surge, outras aves procuram abrigo, mas a águia é diferente. Ela não evita a tempestade, ela voa para dentro dela. E quando os ventos se elevam, a águia abre as asas e permite que a tempestade a leve a céus mais altos. Deus diz que essa é a sua imagem. O que antes quis te sepultar se tornará o que te impulsiona. Os ventos contrários da adversidade, as tempestades das provas, não mais te derrubarão. Eles te elevarão a alturas que jamais imaginaste alcançar. Talvez você esteja cansado de esperar. Mas a espera não é em vão. Na espera, Deus está restaurando suas asas. Quando você caiu, quando ficou sem fôlego, anjos vinham remendar as penas rasgadas e fortalecer cada músculo. Agora você está prestes a abrir as asas outra vez. Não para voar baixo, mas para planar sobre os cumes das provas. Vejo em espírito alguns aqui que creram estar acabados. Força perdida, fé perdida, oportunidade perdida. Mas Deus sussurra: você não acabou. Está sendo preparado para receber nova força. Sim, escolhido, você não é mais a versão antiga de si. Está tornando-se nova criação fortalecida por uma força restauradora que o mundo não entende. Lembra das vezes que pensaste não conseguir e ainda assim estás aqui. Como não por tua força, mas porque uma mão invisível te sustentou. Essa mesma mão esta noite te ergue de novo. Feche os olhos e imagine você está numa planície. O vento ruge, o céu escuro. Ao abrir os braços, sentes teu corpo ficar leve. O vento não te derruba mais. Ele te eleva, mais alto, mais amplo. De repente, a escuridão some e vês o amanhecer brilhante. Essa é a promessa de Deus. Você vai voar como águia. Escolhido, não temas o cansaço. O cansaço não é o fim, é sinal de que precisas de nova força, uma força que só Deus pode dar. E quando esperas nele, ele não apenas acrescenta um pouco, ele renova por completo, como trocar uma bateria vazia por uma fonte de energia infinita. Homens podem dizer: você acabou. Mas o céu diz: você está apenas começando.
Teu corpo pode estar fraco, mas teu espírito está sendo renovado. Teu sonho pode parecer envelhecido, mas ele apenas aguarda a estação certa para explodir. Guarde isto, a força restauradora. Não serve apenas para sobreviver, mas para voar. Você não andará mais arrastando os pés. Você correrá. Não mais olharás para baixo com vergonha. Você voará. E quando o fizeres, o mundo olhará para cima e maravilhar-se-á com o que Deus fez em ti. Convido-te a uma ação espiritual agora. Levante-se, abra os braços como asas, respire fundo e sussurre: espero em ti, restaura as minhas forças. Ao fazer, não está apenas a alongar o corpo, está ativando um princípio espiritual. Estás abrindo a porta para o poder celestial invadir teu corpo, alma e mente. Amanhã, lembra, cada passo não será mais pelo teu próprio esforço, mas pela força renovada. Quando outros cansarem, tu perseverarás. Quando outros caírem, tu ficarás firme. E perguntarão qual é teu segredo. Sorrirás e dirás: o Senhor é a força da minha vida. Escolhido, se sentes isto, confirma escrevendo: vou alto como águia. Não são apenas palavras, é tua declaração ao céu, de que crês na restauração que vem sobre ti. A partir deste momento verás diferença. Teu corpo sentirá leveza, tua mente clareza, teu espírito arderá com nova esperança. Deus não te abandona, Ele te faz símbolo de força restauradora. Eleito de Deus, abre as asas. A tempestade que antes te amedrontava é agora o vento que te leva. E quando voares, lembra, não voas sozinho. O Todo-Poderoso voa contigo. Parte 6. O fogo chama teu nome, eleito de Deus. Já ouviste um chamado interior silencioso, mas insistente. Um chamado que não te deixa dormir, que não te permite contentar-te com o comum. No silêncio da noite, talvez teu coração tenha sussurrado: nasci para algo maior. Isso não é ilusão, é a voz do Senhor. Em Isaías 6, o profeta conta que viu o Senhor assentado em um trono elevado. Serafins voavam ao redor clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O templo encheu-se de fumaça, a terra tremeu. Isaías estremeceu ao reconhecer sua própria falha. Então um serafim tocou seus lábios com uma brasa ardente, purificando-o. E a voz perguntou: a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Escolhido, esta noite você está nesse mesmo instante. Um fogo do céu está ardendo não para destruir, mas para purificar. Esse fogo não vem para te condenar, mas para queimar cadeias de pecado, vergonha e medo. Quando a brasa tocou Isaías, ele nunca mais foi o mesmo. Quando o fogo de Deus tocar teu coração, você também não será o mesmo. Você tem perguntado: por que tanta dor na minha vida? Escute, tua dor não foi para te destruir, mas para te forjar como instrumento. Quem provou o sofrimento terá compaixão mais profunda. Quem foi abandonado saberá como abraçar o abandonado. Quem caiu saberá como levantar o caído. É por isso que Deus te chama para transformar cicatrizes em ferramentas, lágrimas em óleo de unção e quebrantamento em testemunho. Imagine-se ajoelhado em um santuário cheio de fumaça. O ar vibra. Um serafim se aproxima com uma brasa em brasa. Você treme, teme, mas não recua. A brasa toca seu coração. Arde por um momento, mas logo um calor se espalha, consumindo medo e vergonha. Em seu lugar explode liberdade. Você se levanta, olhos brilhando, e ouve o Senhor dizer: a quem enviarei escolhido? Ele pergunta, não porque não saiba, mas para que tua boca declare: eis-me aqui, envia-me. Essa declaração muda tudo. Quando você a diz, o céu registra. A porta do chamado se abre. O caminho diante de ti se torna claro. Talvez você pense: não estou pronto. Não sou santo o bastante. Tenho muitas falhas. Lembre-se de Isaías, ele exclamou: ai de mim! Mas na sua fraqueza, o fogo o transformou. Você não é chamado por ser perfeito. Você é chamado por estar disposto.
Quando disser envia-me, a força do céu te cobrirá. Você falará palavras não apenas suas, mas do Espírito. Irá a lugares que antes temia. Enfrentará pessoas que antes intimidavam. Pois quando o fogo de Deus arde em você, você deixa de ser apenas você, torna-se seu instrumento. Pense em Moisés, um homem hesitante, gago, enviado diante de Faraó. Pense em Jeremias, um jovem trêmulo, mas com palavras para uma nação. Pense nos discípulos pescadores simples que, após o fogo do Espírito, sacudiram o mundo. Escolhido, este é teu momento. Hoje à noite o fogo de Deus não chama apenas o nome de Isaías, chama o teu. Ele não precisa de outro. Ele precisa de ti. Ele vê teu coração, tuas cicatrizes, tuas lágrimas e diz: posso usar isso para alcançar o mundo? Convido-te agora, não esperes, não hesites. Coloque a mão sobre o peito, erga os olhos e diga: eis-me aqui, envia-me. Ao dizer creia, os anjos estão registrando. O fogo está descendo. De agora em diante você não é comum, você é mensageiro, você é escolhido, você é voz no deserto. Amanhã você ainda poderá ir ao trabalho, sentar-se na mesma mesa, dirigir as mesmas ruas. Mas a diferença é cada passo terá unção, cada palavra fogo, cada abraço cura. Essa é a prova de que você disse, envia-me. Escolhido, isso não é apenas a história de Isaías, é a tua história. E esta noite, o fogo chama teu nome. Não o apague, não demore. Deixe-o consumir todo o medo e fazer de você seu instrumento. E quando o mundo olhar para você, não verá alguém comum, verá a chama de Deus. Parte 7. A chave da autoridade. Eleito de Deus. Alguma vez sentiste que o mundo inteiro está contra ti, como se cada passo encontrasse uma resistência invisível? Portas que começaram a abrir se fecham com estrondo. Promessas que acenderam esperança são cobertas pela escuridão. Tens clamado, Senhor, porque sou sempre perturbado, porque sempre sou atacado. Escuta isto, tu não és apenas uma vítima na batalha espiritual. És um guerreiro que recebeu autoridade. Jesus disse em Lucas 10:19, eis que eu vos dei potestade de pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de maneira alguma vos fará dano. Escolhido, isto não é apenas um versículo bonito para pendurar na parede. É um decreto legal celestial assinado com o sangue do Cordeiro, declarando que tens autoridade sobre demônios, sobre as trevas, sobre todo o ardil dirigido à tua vida. Imagina que entras numa sala de tribunal. O inimigo está ali te acusando, apresentando provas para te condenar. Mas então o juiz supremo bate o martelo e declara: este é inocente, pois foi remido pelo sangue. Depois, ele te entrega uma chave de ouro resplandecente e diz: eu te dou esta autoridade. Ninguém pode tomar isto de ti. A partir desse momento, não és mais o acusado. És quem carrega a autoridade. E sempre que o inimigo vier, tu tens o direito de pisar sobre ele e vê-lo desaparecer. Mas eis o que muitos esquecem: a autoridade só funciona quando a usas. Um policial com a insígnia no bolso, que nunca a mostra, pode ser dominado por um ladrão. Um crente com as promessas de Deus, que não as declara, seguirá oprimido pelas trevas. Escolhido, tu não foste chamado para calar, foste chamado para falar, para afirmar-te, para usar a chave da autoridade que te foi entregue. Lembra-te de quando Israel foi contra Jericó, um muro intransponível pela força humana. Deus não lhes disse para pegar martelos, pediu que marchassem e gritassem. Quando abriram a boca, o poder explodiu e os muros ruíram. Essa é a imagem da autoridade, não força humana, mas um decreto falado em fé. Direto ao ponto, por tempo demais, permitiste que o inimigo sussurrasse: tu não és suficiente, sempre fracassarás, nunca serás livre. Mas esta noite, inverte isso. Abre a boca e declara: sou o escolhido.
Tenho autoridade em nome de Jesus. Nenhuma arma formada contra mim prosperará. Escolhido, vejo no espírito alguns aqui estão acorrentados pelo medo. Cada vez que tentas avançar, as correntes do fracasso passado te prendem. Mas esta noite toma a chave da autoridade. Fala diretamente ao medo. Tu não tens mais autoridade sobre mim, e as correntes cairão. Outros estão presos pela escassez, girando em dívidas. Mas quando tomas tua autoridade, declararás: não vivo na falta, vivo na abundância do reino. E começarás a ver portas financeiras se abrindo e provisões milagrosas chegando. Lembra, a autoridade não é para ostentar, é para libertar a ti e a outros. Quando orares por alguém, não estás apenas sussurrando esperanças, estás declarando com autoridade: seja curado em nome de Jesus, e a enfermidade obedecerá. Quando entras num ambiente tenso, tua presença traz paz porque carregas a autoridade do céu. Convido-te a experimentar agora. Põe o pé firmemente no chão e diz em voz alta: eu piso sobre toda serpente, todo escorpião, todo poder das trevas. Eles não podem mais me tocar. Ao falar, não sejas tímido. Crê que cada palavra é fogo, consumindo os acampamentos do inimigo. Escolhido, viveste tempo demais como caçado. É hora de viver como quem tem autoridade. Não fugiras mais da escuridão, a escuridão fugirá de ti. Pois dentro de ti há fogo, poder e o sangue do Cordeiro que te cobre. Esta noite escreve nos comentários: eu carrego a chave da autoridade. Ao escrever, não estás só teclando, estás assinando um documento espiritual. Declaras ao céu e ao inferno: sei quem sou e viverei conforme. Eleito de Deus, caminha de cabeça erguida. Quando falares, montanhas se moverão. Quando orares, portas se abrirão. Quando levantares a mão, correntes cairão. Não por tua força, mas porque carregas a chave da autoridade, e nada, nem ninguém, nem poder algum pode tirá-la. Parte 8. A fonte de azeite, que não se acaba, eleito de Deus. Você já olhou para as próprias mãos e pensou: não tenho mais nada. Há tempos em que você abre a carteira e ela está vazia. Dias em que abre o coração e sente que não há nada a oferecer. Você olha ao redor e vê outros em abundância, enquanto em você parece restar só um pouco, uma gota, um grão, um último fôlego. E você clama: Senhor, por que sou tão pequeno assim? Ouça bem, é justamente nessa pequenez que Deus revela uma provisão que nunca se esgota. Em 2 Reis 4 havia uma viúva. Seu marido morrera deixando uma dívida pesada. O credor veio para levar seus 2 filhos como escravos. O desespero estava diante dela. Ela correu ao profeta Eliseu e suplicou. Que farei? Eliseu perguntou. Que tens em casa? Ela respondeu. Apenas uma vasilha de azeite. Uma pequena vasilha. Aos olhos humanos, quase nada. Para Deus, tudo o que ele precisa para iniciar um milagre. Eliseu mandou que ela pegasse vasilhas emprestadas dos vizinhos o máximo possível. Depois que fechasse a porta e derramasse o azeite da vasilha pequena nas vasilhas vazias. O milagre começou, o azeite não parava de correr até que todas as vasilhas se encheram. Quando não havia mais vasilhas, o azeite cessou. Com isso, ela pagou as dívidas e pôde viver com os filhos. Escolhido, isso não é apenas história, é uma palavra profética sobre sua vida. Você pode se ver pequeno, mas nas mãos de Deus, o pequeno vira transbordar. Pode lhe restar uma gota de azeite, um fio de esperança, um sonho frágil. Se você o entregar ao Senhor, Ele multiplicará sem medida. Preste atenção à abundância. Não começa no que você não tem. Começa no que você já possui. A viúva não precisou que ouro chegasse à sua porta. Ela só precisou reconhecer o valor da pequena vasilha que estava em sua casa. Você também. Não espere ter muito para crer. Não espere estar perfeito para ser usado. Agora mesmo você já tem uma vasilha de azeite.
Talvez essa vasilha seja um dom que você menospreza. Talvez uma oração honesta. Talvez uma habilidade simples que você julga pequena. Mas se você a coloca nas mãos de Deus, Ele derrama multiplicação. Imagine a cena: um quartinho, porta fechada. A viúva e os 2 filhos diante de uma única vasilha. As mãos tremem e o coração dispara. Ela inclina a vasilha, o azeite dourado começa a correr. No início ela pensa que vai pingar e acabar. Mas não. Ele continua, enche uma vasilha, 2, 3. O menino grita: "Mãe, traz mais uma." Passos apressados, barulho de vasilhas, o som do azeite vertendo corações, batendo entre alegria e espanto. Logo, o cômodo está cheio de vasilhas reluzentes, brilhando como tesouro. Escolhido, grave essa imagem. Deus está fazendo o mesmo com você. Você pensa que tem só um pouco. Ele vê um tesouro escondido. Você diz: "É só isso?" Ele responde: "É o suficiente." Mas há um segredo: o milagre continua enquanto houver vasilhas vazias. O que isso significa? Que o derramar de Deus não cessa enquanto houver espaço para receber e coração para repartir. Se você se fecha, o azeite para. Se você se abre o coração, a casa, as mãos, o azeite continua a correr. Talvez você já tenha visto o azeite fluir e depois cessar. Por que, Senhor? A resposta pode ser: você parou de apresentar vasilhas vazias diante dele. Vasilhas vazias simbolizam fome, humildade e prontidão para ser cheio. Se você acha que já basta, o fluxo cessa. Se você permanece sedento, o azeite volta a correr. Convido você a fazer isto. Escreva uma área da sua vida em que você se sente vazio: finanças, saúde, família ou alma. Escreva e apresente como uma vasilha vazia diante de Deus. Depois ore: Senhor, enche-me, e creia que Ele fará. Escolhido o azeite não é só para pagar dívidas, é para viver, continuar e deixar legado. A viúva não apenas sobreviveu ao momento, ela e seus filhos ganharam futuro. Assim será com você. A provisão de Deus não é remendo rápido, é fonte contínua que não se esgota. Lembre-se do Salmo 23:5. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Não é gotejar, é transbordar. Cálice tão cheio que derrama pela borda, escorre pela mesa, molha o chão. É assim que Deus quer derramar sobre você, não só o bastante para você, mas o suficiente para alcançar os que estão à sua volta. Talvez você esteja endividado, em falta, reduzido a apenas um pouco. Creia, você está prestes a ver o milagre da multiplicação. Pode ser um contrato inesperado, uma porta financeira, aberta uma ideia de negócio que brota um relacionamento divino. Tudo começa com a pequena vasilha já em suas mãos. Coloque a mão sobre o coração e diga em voz alta: eu entrego minha vasilha de azeite ao Senhor. Ao falar, creia, o céu está ouvindo e o azeite começa a fluir. Se você sente esse fluir, confirme: meu azeite não vai se acabar. Ao escrever, você declara ao céu e à terra que crê no milagre da multiplicação. Esta noite, prepare suas vasilhas vazias, abra o coração, as mãos, a vida. Deus está pronto para derramar. E quando Ele derramar a falta, cessará o desespero, se desfará, e restará apenas abundância, vida e uma fonte de azeite que não se acaba. Eleito de Deus, não tema o pouco. Nas mãos do Senhor, o pouco é o começo do muito, e o azeite na sua vida vai continuar a correr para seus filhos, para a próxima geração, até que o mundo saiba que você é o escolhido. Parte 9. A paz que excede todo entendimento escolhido. Há noites em que você se revira na cama, olhos abertos, enquanto correntes invisíveis se levantam na alma. A mente gira como roda que não para. Uma voz sussurra: e se amanhã piorar, e se a porta se fechar, e se eu não for suficiente? O coração dispara, a respiração encurta como se o céu desabasse. Você conhece essa sensação: ansiedade, medo, a insegurança que corrói cada célula.
Mas às vezes, e justamente em meio ao caos, uma brisa suave sopra. Não é vento do ar, é vento do Espírito. Ela sussurra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. De repente, embora a tempestade continue lá fora, dentro de você, a quietude calma, uma confiança inabalável. Você não sabe explicar, mas reconhece, é a paz que excede todo o entendimento, como em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é como o silêncio após a guerra, nem a calmaria depois da tempestade. Ela não espera os problemas se resolverem. Chega no meio deles. Não exige que as ondas se acalmem. Manifesta-se quando ainda rugem. Não precisa de motivo, prova ou condição. Ultrapassa a lógica. Não brota do cérebro, desce do céu. Lembre Marcos 4. Os discípulos atravessam o mar. É noite. As ondas sobem. O vento é tão forte que a água invade o barco. Eles gritam: Mestre, vamos perecer. E Jesus está à popa, deitado sobre uma almofada, dormindo. Sim, dormindo na tempestade. Para ele, vento e ondas não definiam o clima interior. Seu íntimo pertencia ao Pai. E o Pai é a fonte da paz. Ao despertar, disse apenas: acalma-te e emudece. O mar obedeceu. Depois perguntou: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Escolhido, se ele está no barco da tua vida, você não afundará. Por maiores que sejam as ondas, você está seguro. A paz dele não é distante, é presente. Creia e você também dormirá no meio da tempestade. Essa paz é como fortaleza. A palavra grega em Filipenses 4:7 significa guardar, como sentinelas guardam a cidade. Quando a ansiedade tenta invadir a paz, fica à porta, pare. Não entra. Quando o medo bate, a paz responde: aqui reina o Rei. Quando pensamentos negativos se aproximam, a paz levanta muralhas, daqui não passam. Você se sente fraco, mas o céu cercou coração e mente com proteção. As pessoas não entenderão. Por que você não teme? Perguntarão. Elas não sabem que você vive outra realidade, a do reino, onde o trono de Deus permanece firme. O plano dele é seguro e o amor dele cobre você. Pense numa mãe enlutada. O povo chora, mas ela sussurra: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo não compreende. Como um coração despedaçado louva. Isso é a paz que excede a razão. Paz não nega a dor, dá força para permanecer em pé nela. Pense nos primeiros cristãos presos, arrastados às arenas, diante do fogo da espada dos leões, e ainda assim cantavam. As chamas subiam, mas eles sorriam. A lâmina descia, mas a luz do céu brilhava em seus olhos. O mundo não entende porque essa paz não vem do mundo, vem de uma fonte mais alta, eterna. Essa paz é para você. Não só no martírio, agora mesmo no teu quarto, no trabalho pesado, no casamento em prova, no leito de dor. Ela flui ali, não escolhe status, chega a todo o coração aberto. Ela tem 3 níveis. Primeiro, paz com Deus, a base. Na salvação, deixamos de ser inimigos e nos tornamos filhos. A cruz remove a distância. Segundo, a paz de Deus, o estado interno de quem sabe que Ele está presente. É a paz de Filipenses 4:7. Terceiro, paz para o mundo quando nos tornamos agentes de paz. Onde pisamos, o ambiente muda. Como viver isso? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Não armazene a ansiedade, converta-a em oração. Cada pensamento negativo é lembrete. Leve isso a Deus. Ao entregar o peso, sai. 1 Pedro 5:7 confirma, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Também discipline a mente. Filipenses 4:8. Pense no que é verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama. A mente é solo, a semente que você planta é o fruto que colhe. Se semear preocupação, colherá pânico.
Se semear promessas, colherá paz, e permaneça na presença dele. Salmo 16, 11. Agora experimente e feche os olhos. Inspire, segure e expire. Ao inspirar, sussurre tua paz. Ao expirar, me cobre. 3 vezes. Ombros relaxam, batimentos acalmam, alma se alivia. Mais que respiração, é conexão com a fonte eterna. E tendo essa paz, compartilhe. Entre numa sala tensa e veja o ar suavizar. Abrace quem sofre e veja consolo fluir. Ore simples que a paz do Senhor te cubra. Declare: recebo a paz que excede todo o entendimento. Sou portador de paz. Ao escrever, você assina a aliança nova. Meu coração já não pertence à ansiedade, mas à paz. Veja-se num penhasco sobre o mar bravio. O vento uiva, trovões ribombam, outros tremem. Você permanece olhar firme, leve sorriso, ele me sustém. Esse é o escolhido. O mundo vê perigo, você vê oportunidade. O mundo ouve tempestade, você ouve canção. O mundo desespera, você adora. Desde hoje caminhe assim. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você sabe quem está com você. Essa paz não precisa de provas, é dom do céu. Excede todo o entendimento e guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Receba, ande nela, seja fonte de paz num mundo quebrado. E lembre, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Parte 10. Escolhido para uma geração escolhido. Você já se perguntou por que nasci neste tempo? Por que não em outro século, em outras circunstâncias? Talvez pense que sua presença aqui é acaso, mas o céu sussurra: não. Você foi planejado. Você foi escolhido para esta geração. Jeremias 1:5 declara: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que nascestes, eu te separei. A ti te constituí profeta às nações. Isso não é apenas para Jeremias. É princípio para todo o chamado de Deus. Você não é fruto do acaso, é resultado de um plano eterno. Imagine antes de a Terra existir, antes do primeiro lampejo de luz, você já estava no coração de Deus. Ele escreveu seu nome em suas mãos. Desenhou sua vida como artista paciente traçando cada linha. Escolheu a hora do seu nascimento, a terra, a qual pertenceria à família na qual entraria. Nada fora do lugar, nada por engano, tudo sob a estratégia do céu. Talvez você tenha dito: por que nasci numa família difícil? Por que tanta dor? Deus responde: permiti porque estou forjando você para permanecer firme nesta geração. É justamente esse contexto que dá a força de que precisa para cumprir sua missão. Escolhido, você não foi escolhido só para existir, foi escolhido para influenciar. Você carrega uma palavra profética para esta geração. Como Jeremias, você traz uma mensagem, um fogo que não pode ser contido. Mesmo quando tenta calar o fogo, arde em seus ossos. Olhe ao redor, o mundo está confuso. Crianças perdidas, famílias quebradas, comunidades sob trevas. Esta geração precisa de uma voz, uma luz, alguém que se levante e diga: este é o caminho, andai por ele. E esse alguém é você. Não diga que é pequeno, não diga que não é capaz. Jeremias disse: ah, Senhor, sou apenas um jovem, não sei falar. Mas Deus respondeu: não digas sou jovem, porei as minhas palavras na tua boca. Para onde eu te enviar irás, o que eu te mandar falarás. Jeremias 1:6-7. Assim será contigo, ele te dará palavras, força e coragem. Lembre de Moisés. Gago fugitivo achava-se indigno e conduziu uma nação para fora do Egito. Lembre de Ester, uma jovem órfã que parecia apenas mais uma rainha no palácio. Mas o chamado sobre ela foi foste colocada no palácio para um tempo como este. Por meio dela, um povo foi preservado. O teu chamado é geracional. Você não vive só por si. Vive para abrir caminho aos que virão. Vive para quebrar correntes familiares
e lançar novos fundamentos para teus filhos. Quando você crê, altera o curso de uma família, de uma comunidade, até de um povo. Imagine uma vela acesa na escuridão. Sozinha já rompe a noite ao redor, mas ao acender outra e outra, toda a sala resplandece. Assim é você. A luz em você não é só para si. Foi feita para ser passada adiante. Quando milhares se acendem, esta geração não ficará nas trevas. Você talvez pense, não tenho nada de especial. Lembre Deus, não escolhe pelo padrão do mundo. Ele não procura perfeitos, procura dispostos. Davi era um pastor desprezado pelos irmãos. Deus disse, vejo um rei, e o tirou do campo para o trono, assim com você. Homens podem te subestimar, Deus vê diferente. Ele vê potencial semente, chama e sussurra. Você foi escolhido não para o ontem, mas para o hoje e o amanhã. Este não é tempo de esconder-se, é tempo de erguer-se. Sua geração precisa da sua voz, das suas ações, da sua luz. Você não foi posto aqui para se misturar, mas para sobressair. Não para silenciar, mas para proclamar. Ponha a mão sobre o peito e diga, fui escolhido para esta geração. Ao declarar, você não está apenas se animando, está ativando um fluxo espiritual. O céu ouve, o inferno treme, o seu destino é confirmado. A partir de hoje, viva como escolhido. Ore não só por você, mas pela geração. Trabalhe não apenas para ganhar a vida, mas para deixar legado. Fale não apenas para compartilhar, mas para mudar ambientes. Podem esquecer seu nome, mas não esquecerão seu impacto. Abraão é lembrado como pai de muitos, Moisés como libertador, Davi como rei guerreiro. Você também será lembrado como quem mudou sua geração. Você não nasceu para se confundir com a multidão. Nasceu para brilhar como estrela na noite. Não nasceu para viver só para si. Nasceu para levar luz a uma geração inteira. E agora o céu declara, foste escolhido para este exato momento. Não temas. Não recuses. Levanta-te, chegou a tua hora. Assuma seu lugar de escolhido. Caminhamos juntos pela noite da dúvida, pelo vale da prova, pela tempestade do medo. Vimos o azeite que não se acaba, a chave da autoridade, a paz que excede o entendimento e o chamado sobre uma geração. Agora estamos diante de um limiar. À frente uma porta escancarada. Atrás os anos que passaram. Você ouve a voz dele sussurrar. Filho, chegou a hora de assumir o teu lugar. Isto não é apenas o fim de uma mensagem. É o início de um novo viver. Um viver que já não foge, não duvida, não se curva ao medo. Este é o momento de sair, erguer a cabeça e andar como quem foi escolhido. Lembre-se de cada promessa plantada em você. Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Lucas 10:19. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Essas palavras não são só para ler, são para viver. Você sente o coração pulsar agora. Não é só biologia, é o tambor de uma batalha espiritual. O chamado do destino, o sino que desperta uma geração. Não há tempo para hesitar, não há licença para recuar. Esta é a sua hora. Este é o seu lugar. Visualize um exército de anjos em formação, olhando para você e sorrindo. Eles sussurram, é agora. Este é uma chave do plano de Deus na terra. Imagine seus antepassados, aqueles que oraram por você, sem jamais conhecê-lo, inclinados das varandas do céu, dizendo, avance, você é a resposta das nossas orações. Imagine as gerações ainda não nascidas, esperando em silêncio que você assuma o lugar para que o caminho se abra a elas. Você pode perguntar,
Como saberei qual é o meu lugar? Ele responde: não precisa saber tudo. Dê um passo de cada vez. A cada passo de fé, eu alargarei o caminho. Toda porta que bateres, eu abrirei se for minha. Assumir o lugar não é ser perfeito, é estar disposto. Isaías 6:8. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. Esta é a resposta que ele espera ouvir dos seus lábios. Você não precisa ter tudo nas mãos, apenas um coração disponível. Assumir o lugar também é largar velhos pesos. Não se entra no campo de batalha acorrentado. Largue o medo, o passado, a comparação. Você não precisa ser outro, precisa ser a versão de você que Deus designou. Imagine um rei às vésperas da coroação, até então um príncipe na sombra. Mas chega o dia, o trono o espera, a coroa brilha. Ele sobe e o reino exclama: eis o nosso rei, assim com você, escolhido. Hoje o céu coloca uma coroa sobre sua cabeça. Você não é mais o de fora, é portador de missão. E eis a incumbência: ao assumir o lugar, sua vida deixa de ser só sua. Pertence à geração, ao reino, ao plano do céu. Você vive não apenas para desfrutar, mas para derramar. Anda não só para vencer, mas para deixar legado. Ponha a mão sobre o peito e declare com clareza: eu assumo o meu lugar de escolhido. Estou pronto. Ao falar, creia: o céu ouve, o inferno treme, e o seu destino é selado. E saiba, você não caminha sozinho. Quem te chamou caminha contigo. Ele não te abandona no campo. Será força na fraqueza, luz na escuridão, paz na tormenta. Irá adiante de você como coluna de fogo e te cercará como muralha. Esta é a sua hora, esta é a sua geração. Este é o momento de assumir o seu lugar. E quando o fizer, o mundo saberá que Deus ainda move, ainda chama e ainda escolhe pessoas para o seu grande desígnio. Escolhido, avance, levante-se. Assuma seu lugar. Este momento foi escrito sobre você antes da fundação do mundo, e agora o céu declara: este chegou. Este é a evidência. Este é o escolhido.